Olá, meninos e meninas, estamos hoje aqui para estudar pronomes interrogativos. Então, os pronomes interrogativos, eles trazem uma ideia de indefinição também, porque já que eles servem para perguntar, não se tem a resposta. Então, existem gramáticas que consideram os pronomes interrogativos como uma subdivisão dos pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos interrogativos, pronomes indefinidos exclamativos, né? Mas a gramática que a gente usa sempre para a base é a gramática do professor Celso Cunha, Nova Gramática do Português Contemporâneo, e lá ele separa o que são os pronomes indefinidos dos interrogativos. Então, vamos para os pronomes interrogativos. Bom, são empregados em perguntas diretas ou indiretas. Que diferença é essa de pergunta direta para pergunta indireta? Ora, nós falamos uma língua e aí, claro, que tudo que se observa na língua é descrito na gramática, né, como uma maneira de o outro aprender a usar a língua baseado no que os seus antepassados escolhiam, né? Então, reparem que a gente tem duas maneiras, na verdade a gente sempre dá um jeito, né, de fazer. Dificilmente a gente tem uma maneira única de perguntar, né? A gente vai jogando um verde daqui, vai colhendo um maduro dali, vai, né, se cercando para conseguir informações. E a gramática, ela localiza duas formas para perguntar, né? Duas estratégias de pergunta. Uma estratégia é a pergunta direta, rápida, objetiva. Você vai lá e pergunta, mas por que você não foi à festa? Pronto, né? Mas você só faz essa pergunta direta em relação a pessoas com quem você tem certa intimidade ou pessoas que você quer agredir também, né? Porque você coloca o outro contra a parede, o outro se vê obrigado a responder naquele momento, porque a própria falta da resposta pode significar um comprometimento, não é? Então, existe a estratégia da pergunta direta. Mas existe uma outra estratégia que é a da pergunta indireta, que é aquela do jogar verde, né? Então, se eu digo assim, chego para uma pessoa e digo assim, por que você não veio trabalhar ontem? Se é minha amiga, se eu tenho intimidade, ela vai dizer, nossa, me deu uma dor de barriga, uma dor de cabeça, tive um problema com meu filho, ela vai te responder, né? Mas se ela não for uma pessoa íntima sua, ela pode dizer para você, não estou te devendo nada, está me perguntando por quê? Não vou responder, meta-se com a sua vida, não é isso? Então, para isso existe a pergunta indireta. Você pode chegar para a pessoa e dizer assim, poxa, senti sua falta, não sei nem por que você não veio ontem. Aí a pessoa pode dizer, não vim porque não pude, aí conta a história. Ou pode dizer, pois é, e encerra por aí. Mas também você não passa por mal educado, né? Por alguém que está invadindo a privacidade do outro. Então a gente tem essas duas estratégias, a pergunta direta e a pergunta indireta, tá? Bom, na pergunta direta, claro, se ela é direta, o que vai caracterizar a pergunta direta? O ponto de interrogação, tá? Então, pergunta direta tem que ter o ponto de interrogação. E normalmente a gente vai fazer essa pergunta direta usando um período simples, é uma frase só, tá? O quem, então, está sendo empregado, ocupando aqui o lugar do sujeito, naquela estrutura de base da oração, sujeito, verbo, complemento, eu tenho o sujeito, tenho o verbo e tenho o complemento, tá? O quem aqui está substituindo o sujeito. Quem perguntou por mim? Pronto, de forma direta, período simples, acabou a história. Agora, a gente pode fazer a pergunta indireta. Não sei quem perguntou por você. Quer dizer, alguém perguntou por você, né? A pessoa está jogando lá. Não sei quem perguntou por você, ou então, gostaria de saber quem perguntou por você. Então, quem perguntou continua sem saber. A resposta, né, do quem perguntou continua sem ser dita. Mas nessa segunda estrutura, reparem que a gente tem duas orações, ó, não sei, ignoro, gostaria de saber, né? O quê? Quem perguntou por você. São duas orações. Aqui eu só tenho uma, ó. Quem perguntou por mim? Pronto. Só tenho uma oração. Aqui eu tenho duas. Ou seja, eu tenho um período composto. Tá? Não sei é a oração principal e quem perguntou por você, que seria a pergunta indireta, né?
é a oração subordinada. Então, no período composto, a oração subordinada é a pergunta indireta. E ela vem aqui com um ponto, ó, ponto final. Mas não é porque vem com um ponto final que ela é uma frase afirmativa, ela não é. Olha só, quem? Quem é um pronome que está sendo usado no lugar de uma informação. A resposta aqui, ó, não sei quem perguntou por você. Aí alguém pode dizer, ah, foi a Maria. Pronto, Maria perguntou por você. Essa é a informação. Então, o quem aqui ou aqui está ocupando o espaço de uma informação que não foi dada ainda. E por isso a pergunta é uma pergunta, por isso que a frase é uma frase interrogativa, porque a pergunta está no ar, a informação está em aberto. Então a frase é uma frase interrogativa, seja a pergunta direta, seja a pergunta indireta, tá? Então o quem se usa para substituir pessoas. E reparem, quem perguntou aqui é um pronome, o quem está sendo empregado como um pronome substantivo. Os pronomes substantivos substituem os substantivos, são núcleos de função. Mas a gente também pode ter pronomes adjetivos. Por exemplo, aqui, quantos alunos querem ir ao passeio? Ó, eu tenho a pergunta direta, né? Quantos diz respeito à quantidade, é um pronome adjetivo indefinido, porque traz a ideia de quantidade, né? E é interrogativo, tá? Então é um pronome adjetivo indefinido, porque traz a ideia da quantidade indefinida, e interrogativo, tá? Se a gente coloca essa oração na forma indireta, tem que construir duas orações. Então a gente vai construir duas orações como perguntem o quê? Quantos alunos querem ir ao passeio? Então, com duas orações, eu faço uma pergunta indireta. O pronome interrogativo está aqui no quantos, mas eu não uso ponto de interrogação, eu uso ponto final, tá? Mas é pergunta indireta, tá? Que a gente constrói com a oração subordinada. Nós temos, como todo pronome, função sintática, né? Aliás, deixa eu atravessar o mar aqui com ele para cá. Pronto, fica melhor. Então, todo pronome exerce uma função sintática. Se ele é um pronome adjetivo, eu já sei qual é a função sintática dele, adjunto adnominal. Isso não muda nunca. Se ele é um pronome substantivo, ele pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto. Aí é só ver qual é o termo que esse objeto, que esse pronome, melhor, está substituindo. Então, se eu tenho uma frase assim, olha, Maria arrumou a mesa. Eu tenho um sujeito, tenho um verbo e tenho um complemento. Sujeito e verbo, quem arruma alguma coisa, arrumou o quê? A mesa. Complemento de verbo é objeto. Não começa com preposição, que aquele ali é artigo, objeto direto. Resolvido o problema. Agora, se eu faço uma frase interrogativa, direta ou indireta, eu vou ter que substituir um dos termos substantivos, ou Maria ou a mesa, por um pronome. Se eu substituo Maria pelo pronome quem, o pronome quem vai passar a ser o sujeito, porque ele está ocupando o lugar de um substantivo que seria o sujeito. Então, quem arrumou a mesa? O arrumou continua sendo o verbo, o a mesa continua sendo o objeto direto. E aí o quem é que vai passar então a ser o sujeito, tá? Então Maria aqui foi substituído pelo quem, Maria era sujeito, o quem continua sendo sujeito, não mudou nadinha. Mesma coisa se eu substituo pelo objeto direto. Maria, sujeito, arrumou o verbo, arrumou o quê? O objeto direto. Então, no lugar da palavra mesa, né, que está aqui, a palavra mesa, que é o objeto direto, a gente vai colocar o pronome o quê, que também vai ser o objeto direto. Muito fácil isso, né? Agora, existe uma diferença de pontuação quando o pronome é o pronome que. Qual é o pronome, a diferença de pontuação, de acentuação, melhor dizendo, né? De acentuação que existe. Quando o pronome que está seguido de pontuação,
né, de ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgula, ponto e vírgula, quando depois do que nós tivermos um sinal, um ponto, uma pontuação, um sinal de pontuação, ele vai ganhar o acento. Olha aqui, o que, ó, acento, tá? Se eu inverto a ordem, o que Maria arrumou? O que era objeto? Ele vai deixar de ser objeto? Não, eu só troquei de lugar. Maria continua sendo sujeito, arrumou continua sendo verbo, tá? Eu só peguei o objeto e coloquei aqui para frente. O que aconteceu com a acentuação? Já era, perdeu. Por quê? Porque o que está longe do ponto de interrogação, tá? Então, quando o que vier posposto, né? Quando ele vier seguido do ponto de interrogação, ele vai ganhar o acento. Quando ele não vier seguido de pontuação, ele vai ficar sem o acento, tá? Isso serve para o que, a que, para que, por que, tá? Isso serve para qualquer pronome que, junto com qualquer preposição. Se depois do que vier um sinal de pontuação, acento. Se não vier, sem acento, tá? Mas a função sintática permanece a mesma, como vocês já viram aqui. Esse o que continua sendo objeto direto, não mudou nadinha. E para a gente terminar a aula, uma observação que também está lá na gramática do professor Celso Cunha, que é o uso exclamativo dos pronomes interrogativos. Existem alguns teóricos que fazem uma divisão entre os pronomes interrogativos e os pronomes exclamativos, tá? O Celso Cunha considera tudo pronome interrogativo, porque na verdade ele acha que toda exclamação, na verdade, é uma pergunta cheia de admiração, né? Então ele chama tudo de pronome interrogativo. Nos concursos vocês podem encontrar esse nome, pronome interrogativo, e podem encontrar o nome pronome exclamativo. Digam que é exclamativo mesmo. Então, por exemplo, aqui, olha, que manhã mais azul. É um pronome exclamativo, olha, reparem que ele vem com ponto de exclamação, né? Então, esse que aqui, que está acompanhando a palavra manhã, é um pronome, porque manhã é substantivo, então ele é um pronome, né? Mas não está sendo feita uma pergunta. Por quê? Porque esse pronome que, ou o pronome quem, ou o pronome quanto, estão sendo usados aqui com valor exclamativo. Então, vocês podem encontrar em concurso a seguinte afirmação: a palavra que foi empregada como um pronome exclamativo. Tá certo, tá? Ou o pronome interrogativo que foi usado com valor exclamativo. Tá certo também, tá? Então, se tem... Agora, ele é um pronome interrogativo, ponto. Não, pronome interrogativo ele não é. Ele é um pronome exclamativo ou ele é um pronome interrogativo com valor exclamativo, tá? Só interrogativo ele não é. Não tem pergunta nenhuma, tá? E é um adjunto adnominal porque ele é sempre um pronome adjetivo. Reparem que, olha, tem sempre o ponto de exclamação. Tem que ter, tá? Quem me dera ser rica, ó, é o mesmo pronome interrogativo, só que agora sendo usado numa exclamação. Quanto trabalho ainda a fazer? Né? Também é pronome interrogativo. Quer dizer, as formas são de pronomes interrogativos, mas os usos aqui são todos exclamativos, tá? Então, se vocês encontrarem pronomes exclamativos, vocês já sabem que no concurso pode ser usada, essa nomenclatura pode ser empregada, tá? Pronome exclamativo quando a gente tem frases exclamativas, ok? Então é isso, meninos, até a próxima.